Olá, bem-vindas ao Ateliê Roberta Paciência. Estamos de volta com os vídeos. Eu mudei de casa e tive que reformar o ateliê, então a gente está voltando essa semana e vamos prosseguir com as nossas aulas semanais. Para essa nossa volta, a gente vai fazer esse kit higiene aqui. Ele é compacto, cabe na bolsa, só que ele cabe uma toalhinha dessas de boca, a pasta de dente, a escova e o fio dental. Eu vendo bastante como kit higiene, mas já tive clientes que compraram para pôr talher e um pano de prato para levar para o serviço, que costuma levar marmita. Homens para guardar coisas, os materiais de barbear quando precisa viajar. Então, assim, a utilidade dela é bem grande, não precisa usar só como porta higiene, dá para ter outras finalidades. É uma peça bem vendável e ela gasta pouquíssimo material e é bem rápida de fazer. Vamos para a lista de material? A gente vai usar um tecido, que é a parte externa, 25 por 25. Eu uso como estruturador o nylon dublado, também 25 por 25. De forro, eu tô usando o nylon 600, 25 por 25. Aqui pode ser R1, R2, só o TNT, se você for usar um forro grosso, aí o estruturador é o da sua preferência. O nylon 600 pode ser substituído ou por outro tecido ou pelo bagum. Ou aquele plástico leitoso também fica bom para fazer de forro. A tela vôlei, que é essa tela furadinha, ela parece o filó, só que ela é o tule filó, só que ela é mais grossa, a trama dela é mais resistente que o filó. Também 25 por 25, eu já cortei ao meio. A gente vai usar 2 metros de viés, eu vou usar o viés pronto do largo. E 2 zíperes de 25 centímetros para fazer a parte que fecha. Aí a gente vai precisar um cursor para cada zíper e só. E as etiquetinhas do seu ateliê. Nós vamos usar também, ó, 2 pares de botão Rita, que é esse botãozinho de plástico, que em alguns lugares é conhecido como botão tic-tac. Para começar, eu vou unir o meu tecido com o meu estruturador, no caso, o nylon 600. Vou passar só costura, vou vir com o próprio pezinho da máquina fazendo costura e vou entortando ela para ela ficar só com umas ondinhas, só para segurar. Ó, só, ó. E aí eu vou mexendo o tecido na base da máquina, dá uma costura sinuosa, dá um efeito bonito, sem precisar grandes habilidades. Essas pecinhas mais funcionais, não compensa a gente ficar gastando muito com quiltings elaborados. O matelacê geralmente gasta um pouquinho mais de tempo e essas pecinhas a gente gosta de fazer mais rápido. Essa costurinha dá um efeito bonito e não demanda muito tempo nem muitas habilidades. O matelacê fica bonito também, só que o matelacê a máquina precisa ficar bem reguladinha para ela não ficar repuxando o tecido. E aí dá um trabalho a mais. Aí a costura, ó, fica assim, ó, sinuosa, ó, pelo lado avesso, ó, fica mais fácil de ver, ó. Nada muito elaborado. Essa parte a gente vai reservar. Aqui, ó, na tela vôlei, eu vou pregar o viés. Com ele fechado, eu apoio ele sobre a tela vôlei e vou passar uma costura, um pé de máquina aqui, ó, acompanhando a dobra do viés. Vou fazer isso com as duas telas vôlei. Vou dobrar, marcando bem o meu viés, e vou dobrar para o outro lado. Só que aqui, agora que eu vou rebater, tá vendo? Eu vou rebater bem aqui, ó, rente,
e aqui. Só que aí eu já vou colocar o zíper aqui embaixo pra gente já fazer isso ao mesmo tempo. Como o meu calcador aqui é um pouco largo e ele fica próximo da cremalheira, esse passo a gente vai fazer com o calcador de zíper. Eu vou trocar o calcador e volto para fazer a costura junto com vocês. Para ficar visível o que eu vou fazer, eu coloquei o zíper aqui em cima da tábua, que é de cor diferente, dessa placa de corte, que aí fica fácil de enxergar. Coloquei o zíper, eu vou vir aqui, ó, e vou alinhar bem rente o zíper aonde vai a pontinha do viés. Para a hora que eu passar a costura aqui para rebater o viés, essa costura já prendeu o meu bolso no meu zíper. Aqui, para tirar daqui, se quiser, pode alfinetar. Isso aqui, quando a gente pega uma certa prática, a gente consegue vir para a máquina sem precisar usar o alfinete. Aí, eu vou apoiar o meu calcador de zíper de forma que a agulha vai pegar bem na beirada do meu viés. Coloco a agulha pra dentro. Aí, aqui é sem pressa. Eu ajeito um pedaço. Vou tirar esse alfinete daqui. E costuro um pedaço. Ajeito mais um pedacinho, sempre alinhando bem o zíper com o viés. Pode substituir também a tela vôlei por plástico cristal. Eu prefiro a tela vôlei porque isso aqui chegou o final de semana, você coloca na máquina, lavou, tá seco, não tem perigo de ficar embolorando. O plástico cristal é mais demorado para secar. Ajeito mais um pedaço, alinho bem com o meu zíper, dobro o viés para cobrir a primeira costura. Eu tenho outros vídeos no canal que eu mostro com mais detalhes como que se prega o viés. Então, se vocês quiserem assistir, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Do que eu faço o viés bem, e viés é sempre assim, devagar. É o vídeo que tá explicando bem devagarzinho, bem técnico, como que a gente prega o viés. Preguei, aqui eu já viro e vou fazer uma prega na borda superior do viés. O viés vai ficar com duas costuras. Corto esses excessos de linha. E aqui, ó, as duas costuras, ó. Uma bem na bordinha e uma mais acima. E aqui também, ó, duas costuras. Vou fazer isso com os dois bolsos. Os dois bolsos prontos. Eu vou pegar agora o meu forro. Aí, aqui no meu forro, eu marquei, desenhei um quadrado de 23 centímetros. Usei aquele giz que sai com ferro, o nylon 600 permite ser passado, o nylon dublado não gosta de ferro. Se for passar, ele tem que ser com ferro bem morninho, só para desamassar o tecido. O nylon 600 aguenta a temperatura do ferro. Marquei 23 por 23 e marquei o meio aqui. Eu vou posicionar um bolso para um lado, o outro bolso para o outro lado. E usando o calcador de zíper mesmo, eu vou passar uma costura bem na borda do zíper, só para prender aqui e facilitar a hora que eu for pôr o viés de acabamento. Como eu corto tudo um pouquinho maior, por isso que eu falei tudo 25 por 25, pra gente ter uma folga de trabalho. Quando eu venho posicionar aqui o meu bolso, ó, eu tenho que prestar atenção para ele tá passando as minhas linhas de marcação, para não ter perigo de eu colocar aqui e aqui ficar muito na beiradinha, não ter espaço para costurar. Então, eu centralizo o bolso e tenho certeza que a tela vôlei tá passando as minhas marcações. Vou prender para o outro lado também. Os dois zíperes estão presos. Eu vou pegar um viés de 25 centímetros. Vou centralizar
aqui para fazer o acabamento. Se vocês acharem que ele fica muito perto da cremalheira e pode ser que o zíper fique enroscando, aí a gente pode dobrar ele e pregar ele dobrado. Eu prefiro assim porque eu prefiro mais espaço para o zíper correr do que o zíper muito próximo do viés. A possibilidade dele estragar estando na mão do cliente é maior, então eu sempre uso ele dobrado. Centralizei para ele cobrir as duas costuras que eu fiz anteriormente e venho aqui, ó, com o calcador sempre rente aqui a borda do meu viés e costuro. Vou acertando, sempre que for viés, acabamento, é melhor fazer devagar e ficar bonito e fazer uma vez só do que eu ter que fazer correndo, aí olhar, não ficou bom, eu preciso desmanchar e fazer de novo. Viro e volto. O bom do calcador de zíper é isso, ele vem aqui acompanhando a borda do viés e a agulha bate no lugar certinho, então não tem erro. Aí ficou aqui. Antes de passar o meu cursor, eu ponho uma etiquetinha interna e uma etiqueta externa. Então, eu vou prender a etiqueta e a gente vai passar os cursores aqui. Eu vou passar um cursor porque eu já aproveito o vídeo. Aqui, ó, o zíper eu sempre corto um pouquinho maior pra gente ter essa folga aqui pra passar o cursor. A gente abre aqui um pouco ele, prende um lado, prende o outro lado. E força ele aqui. O zíper, quando ele encaixa, ele faz um pequeno barulhinho. Aí eu já sei que ele encaixou, aí eu venho. Testo. Vejo se ele tá correndo bem, se não tem nada segurando. Vou aproveitar e já vou colocar o outro. Abro um pouquinho, coloco os dois sempre pro mesmo sentido. Aqui, como ele tá menorzinho, ele vai me dar um pouquinho mais de trabalho, mas... E encaixar cursor também é prática. Testei e pronto. Aqui a minha marcação tá clarinha e eu vou reforçar ela para ela ficar mais forte aqui o branco. Porque aí eu vou costurar agora em cima de toda a marcação para prender a tela vôlei no meu nylon 600. Reforcei a marcação, ó, agora dá para ver a linha. Vou costurar em cima da linha, que aí eu já fecho os meus zíperes e prendo a tela vôlei. Aqui eu já posicionei a minha etiqueta, que fica pro lado de dentro da peça. Não esqueçam nunca de pôr etiqueta na peça de vocês, mesmo quem faz por hobby. Hoje em dia é super fácil de achar quem faça etiqueta de cetim, etiqueta bordada. A única questão é que a etiqueta bordada a gente tem que comprar grandes quantidades. Mas a etiqueta de cetim hoje em dia tem quem venda a partir de 100 unidades. Então compensa ter. Costura aí toda a volta. Aí aqui... Costurei toda a volta. Eu vou cortar rente a minha costura, sem cortar a costura, para posicionar lá em cima da minha parte principal, que já tá presa no nylon dublado. Que essa parte eu vou fazer sem mostrar para vocês. Eu vou recortar aqui toda a volta, rente, vou posicionar em cima do tecido com o nylon dublado e vou alfinetar para fechar. Recortei toda a volta. Única coisa que eu vou dar uma diquinha aqui para vocês. A gente tem que ter uma tesoura para tecido e uma tesoura para as outras coisas. Eu deixo a minha tesoura, que é mais velha, para cortar zíper, porque o zíper estraga bastante a tesoura. Então, para fazer a volta, para cortar aqui, o nylon 600 corta super bem. Então, eu corto tudo com essa tesoura velha para eu poder cortar aqui o meu zíper com a tesoura velha.
Quando aqui é de tecido, que o tecido tem que estar com a tesoura boa, o que eu faço? Eu corto toda a parte que só tem tecido e deixo aqui as pontas. Aí essas pontas eu venho e corto com tesoura, que é só para isso. Para não estragar a nossa tesoura, para nossa tesoura ter uma vida útil maior. Ó, pra vocês terem uma noção, as minhas tesouras são iguais, a mesma que eu uso. Essas que tem essa fitinha, eu sei que são as tesouras novas que eu só uso para cortar tecido. Precisei cortar manta, precisei cortar zíper, são as que estão sem a fitinha. Por um período, elas ainda são possíveis afiar, amolar. Depois de um tempo, ela já não fica boa. Depois de um certo tempo que você amolou várias vezes, para tecido ela também não fica boa. Aí eu tiro a fitinha e ponho ela para cortar manta, cortar zíper, cortar essas coisas e coloco uma nova para tecido. Tenho tesouras caras? Tenho, mas que eu uso no dia a dia, basicamente, são essas duas. Vim aqui, ó, o meu tecido que está já costurado no nylon dublado. Eu vou vir, ó, eu acerto bem aqui. Eu gosto de alfinetar bem para não ter perigo de andar nada. Principalmente porque é uma camadinha mais grossa ali onde tem o zíper e o viés. Então, para não ter perigo de entortar, a gente alfineta bem toda a volta. Aí a gente vai alfinetando e eu vou conferir antes para ver se pegou toda a parte de tecido. Esse aqui eu cortei bem justinho para vocês verem isso, tá vendo? Ó, o meu tá bem justinho. Só que sempre, ó, onde tá os meus alfinetes, tá pegando o tecido. Então, significa que tá centralizado, que quando eu passar a costura, eu vou pegar tecido. Por isso que eu peço para cortar 25 por 25, só que na hora de marcar para fazer a peça, eu marco 23 por 23, para eu ter... Vou ter um pouco de perda de tecido? Vou, mas eu não preciso fazer duas vezes a mesma costura. E aí, vou costurar a volta inteira em cima da primeira costurinha aqui que eu fiz. O que vai me dar margem de costura depois para dar um bom acabamento é a hora que eu vir com o viés, que aí o viés eu costuro com o pé de máquina. Aqui eu não costuro com o pé de máquina. E faço toda a volta. Poderia já vir aqui fazendo, já pregando viés? Poderia, mas eu prefiro primeiro essa costura de segurança, depois as costuras com o viés. É rápido e me dá um acabamento melhor, e o gasto que eu tenho a mais com linha e com tempo é muito pequeno. Tiro da máquina. Ó, a minha costura, ó, tá vendo aqui, ó, pegou bem na beiradinha, mas como eu ainda vou entrar mais com a outra costura, ok, mas ó, ela pegou toda a parte de tecido. Aqui, se não tivesse pego, teria que voltar e ajeitar, fazer de novo, mas como pegou e ela vai ter a margem de costura, a gente vai cortar esse excesso para poder pegar o viés. Os cantos aqui, eu uso essa régua para cantos, ela tem 3 curvaturas de canto. Eu uso o canto 5 para fazer aqui a marcação, para fazer a curva. Não tenho régua. Pego a parte de baixo de uma linha, aqui, ó, posiciono certinho, cantinho com cantinho e risco. Serve, dá o mesmo efeito. É que a régua facilita bastante. Os meus cursores estão, ó, pra cá ele abre, pra cá ele fecha. Eu prefiro deixar fechado pra cima, a parte do alto da peça. Então, eu vou pegar aqui, seria a parte de baixo da minha peça. Embora a gente use ela muito na lateral, eu penso assim, onde o zíper tá fechando é a parte de cima, onde o zíper tá abrindo é a parte de baixo. Eu vou começar a pregar o viés sempre na parte de baixo. Esse viés meu, ele tem um ladinho que ele é um pouquinho mais estreito e um lado que ele é um pouco mais largo. Quando foi aqui no bolso, a gente costurou para essa parte larga porque é uma camada fininha, ele faz a dobra, não tem problema.
Aqui, como a camada é um pouquinho mais espessa, por segurança, para não ter problema de não ter espaço suficiente para virar, eu medi mais ou menos a volta, cortei o pedaço que eu preciso que dê a volta e eu vou costurar pelo meu lado mais estreito, porque aí eu tenho mais espaço de viés para fazer a volta. Tem algumas marcas que são assim e tem algumas marcas que ele já vem no rolo de uma forma que você consiga costurar com esse lado mais estreito sem precisar cortar antes. Esse que eu uso precisa cortar antes. Como que eu vou começar a pregar o meu viés? Eu dobro aqui, ó, um pedacinho. Tem várias formas de eu fazer esse acabamento. Aqui no canal eu ensino outras formas. Nesse aqui eu vou fazer esse que eu acho que é mais prático. Posso fazer assim ou eu posso fazer também assim, ó. Dobro ele em diagonal, alinhando aqui. Isso aqui depois a gente tira o excesso. Tanto faz um ou outro. Eu vou fazer esse. Mas o outro também dá certo. Começo com retrocesso. Eu vou fazer até aqui metade, vou fazer um quarto da peça. Aí eu volto para mostrar o outro lado. Como eu vou rebater na máquina, eu faço pelo lado avesso para rebater pelo lado direito, que é o lado mais visível, que é o lado que eu quero melhor acabamento. Se eu fosse rebater à mão, aí eu pregaria do lado direito e rebateria aqui. Só que como o nylon 600 é ruim de costurar na mão, então eu termino tudo à máquina. Ajeito aqui, ó, viés bem rente à minha peça. E venho aí, ó, o calcador dá certinho, bem nessa dobra do viés. Quando chega aqui na curva, antes eu já ajeito o viés. Bem na minha marca. E aí, como tem costura curva, precisa ser viés mesmo, não dá pra ser debrum. Debrum é quando a gente corta o tecido de ourela a ourela. Aí aquilo lá a gente costuma pregar e falar que é viés também, mas na verdade é debrum. Viés é quando eu corto o tecido enviesado. E vou fazer a mesma coisa a volta toda. Quando eu vou chegando aqui no final, ó, o meu viés tem que passar a parte que tá dobrada. Eu corto ele em diagonal, me assegurando que ele tá maior do que a parte dobrada. E venho até o final. O viés, ó, para ele ficar bem, ó, ele tem que ser costurado bem rente à borda. Se acontecer de ficar algumas partes, ó, vendo aqui, ó, onde tem o zíper, ele tá um pouquinho maior do que a borda do meu viés. Eu limpo isso tudo aqui na tesoura antes de revirar o meu viés. Viés é prática, depois de um certo tempo a gente quase nem tem que limpar mais, mas se tiver que limpar, a gente limpa antes de virar o viés. Limpei toda a volta, eu vou dobrar o meu viés para fora, marcando bem aqui onde ele tem que ficar. Só cuidado nas curvas para não esticar ele muito a parte de cima, só que assentar a curvinha. E vou virar pro outro lado. Aqui, ó, onde a gente começa, aonde tá, ó, tá vendo? Tem o viés de baixo e tem o viés de cima. Esse aqui, eu dou uma leve dobradinha a mais nele. Enfio ele aqui, ó, pra ele ficar menor do que o de baixo, tá vendo? Ele tá menorzinho que o de baixo. Porque aqui ainda é a parte que tem o zíper, ele fica um pouquinho mais grosso. Aí eu venho e assento, ele fica em cima. Aí aqui eu venho segurando com o agulhão ou com o desmanchador de costura para ele ficar bem em cima da linha. Para vir para a máquina, ó, prendi aqui com um prendedor desse de costura. Se você não se sente segura para fazer sem o prendedor, vem, ajeita tudo, prende, coloca o prendedor na volta toda e vem costurando. Eu venho direto para a máquina, só que eu venho auxiliando com o desmanchador de costura. A única coisa é que esse desmanchador de costura meu tá velho, então a ponta aqui dele já não tá mais afiada para não ter perigo de rasgar o tecido. Se for com um novo, aí tem que fazer com bastante cuidado para ele não vir e rasgar mesmo o meu tecido, porque ele corta, né?
acerto aqui, ponho a ponta da agulha lá dentro, aí eu vou sempre, ó, puxo, eu vou fazer aqui, ó, que dá pra ver. Eu puxo pra posicionar o meu viés bem em cima da minha costura que tá lá embaixo. Aí eu costuro um pedacinho, ajeito um pedacinho, costuro um pedacinho. Viés não dá pra ter pressa. Um retrocesso. E eu venho, ó, acerto um pedaço pequeno e costuro. Um pedaço pequeno e costuro. Um pedaço pequeno e costuro. Venho de pouquinho e costuro. Na curva a gente vai devagar. Sempre olhando. Aí onde é reto dá pra gente ir um pouquinho mais rápido. Costurei toda a volta. Aí eu dobro ao meio. Acerto bonitinho, cantinho com cantinho. Furo com o agulhão. É que eu já preguei o botão para ficar mais rápido. Eu furo com o agulhão, passando para os dois lados, para o agulhão já ficar no lugar certo e o botão ficar bem pareado um com o outro. E aí o botão Rita. O botão Rita a gente precisa do balancinho, matriz do botão Rita, e dependendo do tamanho do botão, eu uso mais o botão 10. E o botão Rita é isso aqui, ó, são 3 partes. Essa aqui é menorzinha e essa aqui é maior, que um encaixa no outro para fazer o fechamento. E esse aqui é o pino que eu uso 2 vezes, um para a parte da frente, um para a parte menor e um para a parte maior, mas ele é igual ao pino. Quando eu uso o botão Rita, o que eu gosto? A parte menorzinha no que é a minha frente de peça, lapela, a parte que vai mover mais, e a parte maior para a parte de trás. Aí eu venho aqui, ó, encaixo esse pininho no buraquinho que eu já fiz com o meu furador, coloco a pecinha lá, prendo na matriz. Se o balancinho já tá na regulagem certa, então eu não preciso fazer força excessiva, eu só venho, travou, volto, ele tá preso. A gente testa se ele tá abrindo e fechando, e se ele não vai sair. Se ele tá na pressão certa, ele não vai sair. E aí a gente tem a peça pronta. A nossa peça tá pronta, espero que vocês tenham gostado. Aberta. Zíper. Ela com as coisas dentro. Se gostaram da aula, se curtiram o vídeo, por favor, curtir o vídeo, compartilhar, mandar para as amigas, pode compartilhar no Facebook, nos grupos de WhatsApp de costura. Semana que vem a gente volta com outra aula. Muito obrigado e até o próximo vídeo.